Graça e paz em Jesus a todos, amém? Estamos aqui de volta em nossa quarta parte de nossa quarta aula de heresiologia, onde estamos aqui abordando sobre o hinduísmo em continuação. Bem, vamos estar falando também, dentro da questão do hinduísmo, sobre a vaca sagrada. Que isso, pastor? É a vaca sagrada, né? A vaca é um animal sagrado na Índia e é adorada durante certas festas religiosas. Isso provavelmente se relaciona com um antigo culto de fertilidade. Nos Vedas, que são escritos sagrados, há hinos à vaca, pois ela supre tudo o que é necessário para sustentar a vida. A vaca se tornou um símbolo da vida e não é permitido matá-la. Dentro do hinduísmo, os hinduístas têm outros animais sagrados, além da vaca, em especial o macaco, o crocodilo e a cobra, e outros mais. Eu até já mostrei para vocês o templo dos ratos. De modo geral, eles não gostam de tirar a vida. Isso transformou muitos hinduístas em vegetarianos e também abriu caminho para o ideal da não violência, que ficou mais conhecido no Ocidente com a luta de Mahatma Gandhi para tornar a Índia independente do colonialismo britânico. Então aí a vaca sagrada. Outro ponto que nós temos aqui, karma e reencarnação. Karma e reencarnação. Um conceito-chave na filosofia dos Upanishads. Upanishads são uma espécie de sabedoria. É que o homem tem uma alma imortal. Ela não envelhece quando você envelhece. Ela não morre quando você morre. Um hinduísta acredita que depois da morte de um indivíduo, sua alma renasce numa nova criatura vivente. Qualquer ser vivente, até uma barata, mosquito, o que for, pode renascer numa casta mais alta ou mais baixa, ou pode passar a habitar um animal. Há relatos de indianos casados oficialmente com animais. Loucura. Vamos embora. O karma do homem, palavra sânscrita que significa ato, pensamentos, palavras e sentimentos, não apenas as ações físicas. Esse karma humano é uma ordem no ciclo de reencarnação que vai de uma existência a outra. O impulso por trás dela é o que a mantém sempre em movimento. O karma. Pastor, já ouvi falar em karma ou reencarnação no espiritismo. Sim, a base do espiritismo vem do hinduísmo. Pensem bem. A pessoa tem que sair do processo das reencarnações ou dos karmas e chegar
ao nirvana. O nirvana é chegar à luz, ser iluminado. Buda, ou o nome dele é Siddhartha Gautama, o Buda, ele chegou ao nirvana e tornou-se Buda, segundo a doutrina deles, e o entendimento, a interpretação deles. A palavra Buda significa o iluminado, e o Buda era hindu, era hinduísta. Ok? Crença divina. Como é que é a crença divina do hinduísmo? O conceito hindu de divindade é panteísta. A divindade não é um ser pessoal, mas uma força, uma energia que permeia tudo. Tudo interligado, né? Nos emaranhados interliga. Os objetos inanimados, as plantas, os animais e os homens, tudo interligado. No extremo menos filosófico do espectro, há um conceito politeísta que acredita num grande número de deuses. Quase todas as aldeias têm a sua própria divindade local. A adoração divina se concentra em 3 deuses em particular. 3. Vamos lá. Temos o Brahma, o criador, esse Brahma, essa divindade do hinduísmo, é o criador e doador de dádivas. Assume um papel subordinado aos outros 2 grandes deuses, Vishnu e Shiva. Mas parece ter havido um período durante os primeiros séculos depois de Cristo em que Brahma foi o foco de um culto, presumivelmente como a divindade criadora. No entanto, isso acabou faz muito tempo. Isso aí faz parte da crença deles e da mitologia hinduísta, certo? Outra divindade que já foi citado, Vishnu, é um deus suave e amigável, normalmente representado como um lindo jovem. Sua maior importância no hinduísmo moderno deriva de seus 10 avatares ou revelações. Você já ouviu falar em avatar, né? Tá aí, ó. Vamos para a base. Estão verificando. Dentre os 10 avatares, Krishna é o mais popular, adorado como o onipresente Senhor do mundo. Costuma ser retratado como um pastor de ovelhas, e suas aventuras eróticas com as pastoras são interpretadas simbolicamente como o amor de Deus pelo homem. Só loucura, vamos embora. Outra divindade, Shiva. Ele, o Shiva, é o deus da meditação e dos yogis, e igualmente um deus. Você fala yogi, lembra de yoga, vamos embora. Esse Shiva, ele opera tanto como criador como destruidor, o que o torna ao mesmo tempo aterrorizante e atraente. É ele quem traz, o Shiva, né? Traz a doença e a morte, mas é também o que cura dentro das divindades do hinduísmo. Uma observação: as refutações bíblicas para o hinduísmo
podem ser as mesmas do espiritismo, as mesmas contra o vodu e outras seitas falsas. Como se pode ver, as heresias contra Deus e contra os ensinamentos bíblicos são quase sempre as mesmas nas diversas seitas. O que varia é a forma como se apresenta a heresia. É isso aí. Estamos aqui fazendo essa análise e verificando que as refutações bíblicas contra os ensinamentos do hinduísmo é a mesma que nós usamos contra o contexto espírita, ok? Eles não têm a Bíblia, a palavra de Deus, certo? Vamos lá. Outra seita, o budismo. O budismo. O fundador do budismo foi Siddhartha Gautama, no ano 560 a 480 a.C., que viveu no nordeste da Índia. Estou mostrando para vocês aqui agora uma imagem aqui de Buda. De repente alguém pergunte assim, mas pastor, esse Buda aí, ele tá magro. De vez em quando eu vejo o Buda gordo. Varia. Varia dentro das questões tribais, de ambiente. Normalmente esse Buda gordo tem duas vertentes. Uma que ele era gordo como príncipe e depois, devido a seus vários jejuns e meditações, tornou-se magro, até mesmo esquelético. A outra interpretação é que esse Buda gordo, ele não é exatamente o Buda, o Siddhartha Gautama, mas foi um monge. Mas tudo é chamado de Buda. Vamos embora. Siddhartha Gautama. Vamos lá. O príncipe Siddhartha cresceu no meio da fortuna e do luxo. Seu pai, Raja, ouviu uma profecia de que seu filho ou se tornaria um poderoso governante ou tomaria o caminho oposto e abandonaria o mundo por completo. Com medo de seu filho testemunhar as carências e o sofrimento do mundo, o Raja, né, o pai dele, tentou proteger o filho contra o mundo que ficava além das muralhas do palácio, ao mesmo tempo que o cercava de delícias e diversões. O jovem Siddhartha se casou com sua prima e mantinha também um harém de lindas dançarinas. Aos 29 anos, Siddhartha experimentou algo que daria uma virada em sua vida. Apesar da proibição do pai, ele se arriscou a sair do palácio e viu pela primeira vez um velho, um homem doente e um cadáver em decomposição. Então ele viu uma pessoa muito velha, viu uma pessoa muito doente, enferma, e viu uma pessoa morta, um cadáver em decomposição. Depois dessas impressões desanimadoras, percebeu que uma vida de riqueza e prazer é uma existência vazia e sem sentido. E se perguntou, haveria alguma coisa que
transcenda a velhice, a doença e a morte? Siddhartha também se sentiu tomado por uma grande compaixão pela humanidade e um chamado para livrá-la do sofrimento. Imerso em pensamentos, voltou ao palácio e na mesma noite renunciou à sua agradável vida de príncipe. Sem se despedir, abandonou esposa e filho e partiu para uma vida de andarilho. Vambora! A iluminação. Conta-se que Siddhartha obrigou-se a comer cada vez menos, até que finalmente, segundo a lenda, conseguia sobreviver com um único grão de arroz por dia. Nem me perguntem que não tem nem base isso aí. Vambora. Dessa maneira, ele esperava dominar o sofrimento, mas isso não foi o suficiente. Ele, Siddhartha, adotou o caminho do meio, buscando a salvação por meio da meditação. Aos 35 anos, após 6 anos de busca, alcançou a iluminação, chamada de Bodhi, enquanto estava sentado em meditação sob uma figueira, à margem de um afluente do rio Ganges. Siddhartha agora se transformava num Buda, ou seja, um iluminado. Interessante a questão do rio Ganges, que é o rio principal ali da Índia para a fé hinduísta, ok? E um rio totalmente contaminado. Vamos continuar. Buda e seus discípulos. Buda seguiu então e deu a sua primeira palestra, um famoso sermão de Benares que conta os elementos mais importantes de seus ensinamentos, as chamadas rodas da instrução tinham sido postas em movimento. Diversos monges mendigos seguiam Buda, e durante mais de 40 anos, ele e seus discípulos vagaram pela região nordeste da Índia. Tem muito conteúdo de heresia, de ensinamento, de caminhos tortuosos. Ainda vamos estar analisando outros pontos do budismo. Vamos dar uma pausa neste vídeo aqui e vamos dar continuidade. O Senhor abençoe a todos, graça e paz.